E o podcast é uma coisa que é um fenômeno fantástico que as pessoas viram crescer no Brasil e no mundo, e a gente não podia ficar de fora, só que a gente não tem podcast, a gente tem podcast TV. Porque em televisão o tempo é contado, embora você possa estar em qualquer plataforma, no celular, na televisão, na rede social, não tem problema nenhum, desktop. E hoje a gente está recebendo aqui o Nelson Williams, um bauruense de Quatro Costados, que é paranaense também, mas que, graças à sua generosidade, nos últimos tempos já tem convivido muito mais com a tua cidade, com a tua história, e resgatando a história de Bauru, que é uma cidade que é o coração de São Paulo, que é o nosso slogan. Ela é sem limite quando você fala em termos de acolhimento, de pluralidade. Metade dos bauruenses são aqui nascidos, metade deles vieram de fora. Eu acho que não tem uma outra cidade no estado de São Paulo tão plural, a não ser a capital, que o meu pai, meu falecido pai, falava que São Paulo era a terra de todos os brasileiros, de toda a gente, de todo mundo. Então, hoje nós estamos fazendo aqui uma recepção, o Nelson sempre generosamente, através do Morucha, nosso embaixador, é amigo do Nelson, né? Vendo o quê? Ele gravou conosco o programa Inspira Ações, Líderes de Empreendedores de Negócios. Eu falei, Nelson, vou guardar isso aqui, se você me permite, porque, primeiro, o dia que ele veio aqui, o Ibope nosso, não me tem mais Ibope, né? É outro tipo de verificação de audiência, mas pelas redes sociais a gente bombou. Eu falei, eu não posso jogar tudo de uma vez só. Se me permite, seu programa ficou muito bom, ficou muito bacana, e eu vou te pedir a gentileza de poder soltar isso com uma biografia dele em Bauru, no momento que a gente estiver com a programação própria. E nesse momento a televisão, a Diário do Brasil TV, a nova TV de Bauru, ela está pronta para mostrar aquilo que ela veio fazer, que é a nova TV com a cara da cidade, com a cara da nossa gente e da região. Uma TV que feita por gente que gosta de gente, que gosta de você que está aqui nos assistindo no Pod TV, dentro do Conversa Diária. Que, aliás, tem a Tássia aqui, que é uma menina maravilhosa, eu chamo menina porque eu conheço desde criança, amiga nossa, empresária, é uma líder espiritual também, que se revelou aí muito generosa, e nós estamos com outras pessoas aqui. Então, Nelson, primeiro, muito obrigado por você ter vindo nos prestigiar, trazer o seu conhecimento, o seu carisma, o sucesso que você está fazendo, porque é muito admirável você ter tudo que você conquistou, tanto em termos materiais, profissionais, mas manter esse bom humor, manter essa alegria de viver e trazer essa inspiração que também está no seu trabalho, daquilo que você é, porque você não tem vergonha da riqueza. E eu acho que isso é espiritual, porque é o seguinte, né? O Criador do mundo, quem é o mais rico de todos os ricos, é aquele que nos criou. Então, o Brasil, assim como ele fala, eu também acho que tem que começar a pensar que nós temos possibilidades infinitas. Se a gente não sair dessas limitações e ficar pensando que o plano material é só material, a gente não vai fazer nada. Porque se ele fosse só material, todos os herdeiros estariam muito bem de vida. E aqueles que não são herdeiros jamais chegariam onde o Nelson chegou, então, há pouco tempo, sem mudar a essência e mantendo. Então, ele é midiático, o pessoal critica, o pessoal faz aquilo, mas eu, particularmente, sou jornalista, sou crítico e gosto muito de ver. E me alegro em ver as coisas que ele faz. Até porque ele faz com muito bom humor, com muita alegria, compartilha. Então, eu queria, de verdade, acho que gratidão é uma primeira coisa que a gente tem que ter, porque quando você abre seu coração para falar muito obrigado, as coisas se abrem também de uma outra forma. E aqui nós estamos hoje com o Mantini, que é nosso jornalista, especialista em política, foi prefeito, mas hoje ele só é jornalista, ele não é mais político. Já fez aquela entrevista com você, que a gente está guardando aí as 7 chaves para mostrar. Falando um pouquinho dessa coisa gostosa, porque o Pod TV é conversa diária, porque é conversando que a gente se entende, é conversando que a gente se conhece, e o diálogo melhora tudo, né, Nelson? Se você é uma pessoa que dialoga com milhares, milhões de pessoas todos os dias através das suas redes sociais. Então, como é que é essa questão de você ser tão ocupado, tão bem sucedido e ter tempo para compartilhar alegria, compartilhar essa coisa espontânea que a gente percebe que é, do seu jeito de ser? Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado, Renato, Martini, Marcos. Para mim é um prazer, um privilégio retornar a Bauru, né? Bauru é praticamente a minha origem e aqui eu me sinto em casa. É isso que você falou do acolhimento, eu fui acolhido. E passado tantos anos, você vê, eu volto aqui, ontem tivemos uma experiência extremamente agradável, uma noite agradável, um jantar maravilhoso, reencontrando pessoas que fizeram de alguma maneira parte da sua história. E para mim é sempre um motivo de grande alegria, cara, queria agradecer a isso.
Com relação àquilo que você falou, né, da prosperidade, de repente, de uma vida midiática nas redes sociais, eu vejo assim, o Brasil, ou os países latinos, né, aqueles países com a cultura mais portuguesa, eles têm um certo preconceito com relação à prosperidade. É uma coisa arraigada, não apenas no brasileiro, mas nos países de cultura portuguesa. E para não dizer também, talvez um pouco da América Latina também. Mas eu gosto de uma citação, de uma linha de raciocínio. O dinheiro não é a coisa mais importante da vida. Nós todos sabemos que não é, né? Mas a ausência de recursos financeiros afeta tudo que é importante na vida de uma pessoa. Afeta a sua relação familiar, afeta a sua saúde, afeta o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, sua vida social. Então, tem sim uma importância grande. Não é, não, a coisa mais importante. Mas a ausência de recursos materiais é sim. Então, nós devemos lutar, né, de certa maneira, por uma sociedade mais justa, mais equilibrada, não tão distante, né, não com uma desigualdade social muito grande. E quando eu, de certa maneira, mostro a minha vida, primeiro mostro a verdade, né? Eu não mostro mentira. Tudo aquilo que eu mostro é meu dia a dia. Mostro de uma maneira mais aberta, com a finalidade principal de inspirar pessoas. Existem críticas, mas proporcionalmente elas são muito pequenas quanto à quantidade de pessoas que elogiam. Você vê, eu saio, ando o país todo, é muito comum na rua as pessoas me abordarem, quererem fazer foto comigo, conversarem comigo, eu recebo dezenas de convites para participar de eventos, e sempre na linha de trazer uma palavra de inspiração também, não para se apresentar como um professor de Deus, né? Isso também é uma coisa que eu tenho uma ojeriza, né? Daquela linha de parecer que você sabe tudo, eu não sei tudo. Eu gosto de compartilhar minhas experiências, meus acertos, compartilho também meus erros. Tiveram falhas, tenho falhas, e com essa abertura você acaba, de certa maneira, inspirando as pessoas a buscarem também construir sua história. Essa é a finalidade. A exposição traz benesses e também traz prejuízos, traz preocupações. Então, uma faca de dois gumes, eu acredito que tem que ter uma certa moderação, né? Em algum momento você acaba moderando isso. Se em algum momento você passa um pouco do limite, você logo em seguida procura voltar com muita humildade e reconhecendo isso. É isso, Renato, praticamente. Mas é com bom senso e bom humor, né? É com bom senso, bom humor. Marquinhos, você que é amigo do Nelson, seu pai que é amigo de muito tempo do Nelson, você vem com ele, chegou de viagem na outra viagem que ele teve de Bauru, vieram juntos, né? Você tem visto esse exemplo do Nelson aqui, você tem empresário de seguros, tem a sua academia, a Maikai, lá como é que chama? No Centro Empresarial. Centro Empresarial de Adelar. O teu sócio, que é o filho do Ricardo, né? Isso. E, bom, Bauru não é tão grande assim, embora já tenha lá com seus 400 mil habitantes, né? E a gente justamente está fazendo televisão e fazendo também redes sociais, tudo porque a cidade não pode ficar sem se conhecer. Então a gente se reconhece também através da tela e você tira, por exemplo, da sua vida, né? Que você comunica bem, se cuida e tal. Do exemplo do Nelson, por exemplo, que você conhece desde sempre, antes até de ele fazer o trabalho que ele faz em redes sociais. Você tem observado isso como uma referência para você também nos seus negócios, na sua vida? Renato, com certeza. Acho que não só de hoje, mas sempre tive essa oportunidade, né, de através do trabalho junto com meu pai, da amizade, porque além de ser meu pai, meu sócio, é meu amigo também, ter tido boas referências, né? E o Nelson, com certeza, foi uma referência de amizade, de bom trabalho, e é uma pessoa acessível, né? Que apesar de ter conquistado o que conquistou, continua valorizando as amizades verdadeiras, valorizando uma conversa franca. Eu acho que isso é uma característica que tem um valor tão grande quanto um sucesso financeiro, um sucesso profissional, né? A manutenção de boas amizades e a manutenção de relações verdadeiras, né? Isso hoje em dia tem muito valor. E esses exemplos, com certeza, sempre... E algumas coisas pontuais, assim, a primeira aeronave particular que eu viajei há muito tempo atrás, eu tinha, acho que uns, talvez 11, 12 anos na época, foi do Nelson Williams, era um Baron na época. E eu lembro dessas coisas marcam a gente, né? Então, ter acesso a esse tipo de coisa
através de um exemplo como o do Nelson, com certeza é marcante. São gerações diferentes, mas que se conectam, né? Essa que facilidade que você tem de falar com os mais velhos, de falar com a juventude, porque eu sei que você tem muitos seguidores e seguidoras numa idade mais tênue, mais tenra, né? Dentro do teu universo tem muita gente nova. É verdade, esses dias eu estive em Florianópolis e fui para visitar o prefeito, né? Eu tinha uma visita agendada com ele, que estava esperando na recepção da prefeitura, lá é um prédio de vários andares. Eu estava ali aguardando a identificação e de repente vi uns garotos descendo, garotos mesmo, 16 anos, porque depois eu perguntei a idade. A hora que me viram, o doutor Nelson Williams, tudo bem, podemos fazer foto com o doutor, podemos fazer foto e tal, com aquela alegria e tal. Então, quantos anos vocês têm? 16 anos. E isso é, de certa maneira, até um pouco comum. Aqui em Bauru, quando eu cheguei também, encontrei uns garotos no aeroporto, mesma coisa, quiseram fazer foto e tal. Então, é gratificante. E, ao mesmo tempo, fala também com pessoas da minha idade, pessoas mais velhas que eu. Eu acho que hoje, né, Renato, as redes sociais, elas democratizaram a comunicação, né? Já teve até um que comentou que deu voz também aos idiotas, né? Não deixa de também ter A democracia razão. dá voz aos idiotas Faz também. faz parte da democracia. Processo, né? Mas ela democratizou a comunicação. Então, é um instrumento poderosíssimo. Eu vou fazer uma palestra, normalmente num auditório lotado. Já fiz palestra para 2.000 pessoas. Eu fiz uma no final do ano passado no Rio Grande do Norte. Agora, normalmente você faz uma palestra para 200 pessoas, 300 pessoas, às vezes um pouco menos, tal. Agora, quando você faz por redes sociais ou por meios digitais, milhares, milhões de pessoas são alcançadas com a comunicação. Então, realmente é um instrumento poderosíssimo e você, de certa maneira, se torna conhecido. E isso, dentro do processo da comunicação social, você como jornalista, né? A gente não usa mais só o jornal tradicional, só a televisão tradicional, tanto isso aqui. O celular é a nossa marca em todos os lugares. Nós somos interativos. Então, você, Mantini, como jornalista, fez a entrevista com o Nelson, percebeu, até comentou comigo, né, essa capilaridade que ele tem, né? O que também tem o seguinte, tem muito conteúdo que dá audiência, mas sem consistência, né? Dentro desse processo, qual a tua análise de diferencial que você vê nessa postura, Mantini, aqui, com relação ao que a gente já conversou sobre ter consistência e ter audiência, porque isso é muito difícil, as duas coisas. Sim. Nelson, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Nossa nova Diário do Brasil TV, Marcos, prazer. Borucha, prazer revê-lo, muita saúde e paz. Renato, a gente teve o prazer de falar o ano passado com o Nelson aqui no estúdio, uma entrevista de mais de 1 hora, né, e me chamou muito a atenção a história de vida dele, né, a humildade. Ele volta para Bauru para fazer uma palestra aí, inspirada pelo próprio livro, que tem o mesmo nome, né? Loucura não, coragem. Eu lembro daquele tripé, coragem, um deles, né? A gente vai falar. Mas, Renato, realmente eu também concordo, a rede social e os meios digitais vieram realmente para somar. Há muita gente, a exemplo da inteligência artificial de hoje, vem utilizando, tudo é para o bem ou deveria ser usado para o bem. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade global e mundial e o Brasil está nesse contexto, né? Acaba também pessoas usando as redes sociais, os meios digitais para fazer o mal, para aplicar golpes e outras coisas mais. Mas democratizou, né? Democratizou. Hoje a gente procura fazer no dia a dia isso. O Renato nos orienta bastante. É quase que uma determinação de realmente humanizar as matérias, né? Não buscar audiência só fazendo matérias superficiais, né? Sem ouvir o outro lado, dando o direito que as pessoas citadas tenham o direito de se defender, dependendo até de uma acusação. Mas procuramos no nosso dia a dia, Nelson, realmente humanizar todas as matérias, né? Transmitir uma mensagem positiva, levar o nosso telespectador à reflexão, né? É uma TV educativa e, obviamente, não podemos perder esses princípios de uma TV educativa. Procurar ajudar nesse processo de informar para formar. E o Renato, juntamente com o Renatinho, nos cobra bastante isso aqui do nosso departamento de jornalismo.
E vem nesse contexto realmente. Então, fazer uma televisão que nós possamos realmente fazer com alegria e saber que a nossa formação jornalística está contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, como você falou. Isso aí, obrigado. Isso tudo dentro do que o Antônio falou, que a gente já vai ter que fazer uma troca, porque televisão é tempo, e tempo já está aqui no horário. Você tem a questão do poder aquisitivo, da fortuna, dos carros, do avião, toda uma curiosidade que leva muita gente a procurar. Mas eu percebo que essas audiências se mantêm, porque passa o fator do impacto do dinheiro, o impacto da fortuna, o impacto da riqueza, e aí fica o conteúdo, né? Você percebe que esse conteúdo, então, que você consegue, então, depois desse primeiro impacto, você está mantendo as audiências, está crescendo essas audiências. E aí você fez uma distinção, já você tem uma avaliação do que você está conseguindo fazer intuitivamente ou pensado sobre por que você continua tendo essa audiência. Ou seja, aquilo que você está agregando de alegria para as pessoas, aquilo que você está agregando de mensagem, que inicialmente tem uma atração pela empresa, pelo sucesso, ele está se mantendo. Você já analisou esse fenômeno? Renato, é interessante a tua pergunta, é uma pergunta até profunda, porque realmente você tem razão. A questão você mostra uma vida de luxo, né? Uma vida glamourosa e tal, e chega uma hora cansa. O cara já sabe, aquele avião é dele, aquele helicóptero é dele, ele já tem o carro, ele tem isso, e aí? Okay, né? E hoje, com as redes sociais, você vê isso, né, constantemente. Quem é apreciador vai lá, começa a seguir páginas assim e tal, então por isso, por si só, não é, eu diria assim, o grande atrativo. Ele chama a atenção. Certo. Né? Então ele talvez tenha funcionado em algum momento. Uma vitrine. Uma vitrine. Lembrando, e nunca devemos esquecer, do grande Joãozinho 30. Quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de luxo. E eu vou mais. Não é só pobre que gosta de luxo, não. Rico também gosta. É mentira. O ser humano gosta de luxo, né? Eles fingem que não gosta, tenta passar um verniz que não gosta, mas todo mundo gosta. Acho que é uma coisa que... do bom não tem problema, mas é que tem vergonha de você. Às vezes de assumir que gosta. Isso tal. Mas realmente, isso por si só não basta. Você tem que ter algum conteúdo. E eu acredito que exatamente esse fato, porque as minhas páginas, principalmente, eu vou usar as que pessoais minhas, porque nós temos as da empresa, se você for na da empresa, você vai ver que ela não se difere muito de outras. O que acontece é que o Nelson Williams, ele mostra o seu dia a dia. Se você analisar, por exemplo, o meu Instagram, principalmente ali a parte de history, né, os stories, você vai ver que é uma vida real. Uhum. Lógico que você não mostra tudo, né? Vou mostrar meus filhos. Já teve algumas vezes que eu mostrei meus filhos iniciando um estapeamento entre eles, né? Mas não deixei até o fim. É óbvio que você tem coisas que você não expõe. Mas, de certa maneira, é uma rotina. Renato, quem me acompanha, vê uma rotina. Né? O cara acorda de manhã, sai do quarto, toma café, brinca com as crianças, leva as crianças para a escola, chega no escritório, o Giba está lá presente, né? O Giba que já tornou-se um personagem, que eu fui na África, nos 3 países que eu fui, os 3 países tinham seguidores do Giba, né? Meu motorista, e chego no escritório, a chegada no escritório e depois, né, mensagem, o dia a dia, quando viaja, as viagens, né, praticamente quase em tempo real, é um reality. Mas é um reality nu e cru. Né? Não é uma coisa mascarada. Se eu fosse arriscar, primeiro que eu faço isso realmente respondendo a tua pergunta intuitivamente. Nada. Mas é intuitivo, né? Não é uma coisa programada, eu vou fazer, eu vou interpretar. Não, é intuitivo, sabe? É o dia a dia e tal. E, de certa maneira, acaba trazendo para as pessoas, talvez aproximando a realidade deles. Porque eu acredito que você tem nas redes sociais uma falsidade muito grande. Uma falsidade muito grande que as pessoas, principalmente, né, você pega aí os influencers, tem gente que o carro não é dele, a casa não é dele, tudo não tem fake. Consistência para tentar para estar onde está. É tudo fake. Ali ele está vendo sempre... Isso é um grande perigo. No caso do Nelson, vou falar aqui, né, nós estamos aqui em Bauru, que é onde eu comecei. Ou seja, esta cidade viu o início da minha história. Né? Quando eu vou para São Paulo, proporcionalmente, eu já era uma pessoa próspera.
E eu prosperei, de certa maneira, muito cedo. Começo do zero absoluto, com 23, 24 anos. Antes dos 30, já estava trocando meu primeiro avião no meu segundo avião, aqui ainda em Bauru. Eu me lembro. E daí, quando eu vou para São Paulo, eu chego em São Paulo, né? Como diz o nosso saudoso Alcides Franciscato, era mais um índio, né? Eu cheguei em São Paulo, era mais um índio. Hoje não pode nem falar isso, era mais um povo originário. Mas não dá para dizer que é povo originário, que não era, né? Que nossa família ali é mais um na multidão. Mas o saudoso Alcides falava, Nelson, aqui você é mais um índio. E realmente, cheguei lá e de repente eu prosperei também em São Paulo, né? Trabalhando, muito trabalho, muita dedicação. E isso tudo, chegou um momento que eu comecei a expor nas redes. E é sempre real. Mas foi assim, sem pensar. Não foi sem pensar, não, porque eu tinha redes sociais já desde 2012, 13, se eu não me engano. Questão profissional? Eu fui não, pessoal. E em 2017 que eu abro as redes. As minhas, né? Tanto abro o TikTok quanto o Instagram. TikTok um pouquinho depois. E começa a se tornar um sucesso, eu diria, depois da pandemia. Porque foi na pandemia que eu tive a primeira oportunidade de escutar que faltava referências na nossa área, principalmente na área advocatícia. Falaram para mim, num podcast, que os estudantes de direito não queriam ser advogado porque eles não viam a advocacia como algo próspero. E aquilo me chamou a atenção porque eu fui uma pessoa que tive minha vida e tenho minha vida lastreada na advocacia. Ou seja, eu me fiz com a advocacia. Como assim não é próspera? A minha é. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Sabe, naquela hora me deu um estalo de uma ideia, né? Eu falei assim, esse pessoal não tem referencial, porque tem as pessoas, os advogados tecnicamente impecáveis, bem-sucedidos, mas encastelados. Encastelados em que sentido? São postos em uma posição que parece que há uma distância muito grande entre eles e os outros. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma história muito parecida com milhões de pessoas, tanto da área do direito quanto não da área do direito, né, de outras áreas. Sou um cara que inicio do zero absoluto, filho de pais semi-analfabetos, pobre, e progredi. Então, é uma história com muita identidade, que tem uma identificação com a população, com boa parte da população. E sempre também mostrando isso sem, né, o Renato, fazer isso de maneira snob, eu quero pisar na garganta de alguém, pisar na cabeça de alguém, humilhando alguém. Quantas vezes haters vão lá e me marreta, não sei o que, eu com muito bom humor vou lá, brinco e tal. Às vezes dou uma aumentada no calibre da resposta, mas normalmente sempre com muito bom humor. Sempre com muito bom humor também, respeitando o contraditório, né, que faz parte também. Eu já dizia o meu xará, toda unanimidade é burra. Mas bacana. Ó, televisão é tempo, agora vamos pedir um intervalo, e vamos dar uma tocada aqui nos nossos convidados, para a gente conversar mais um pouquinho. É o seguinte, voltando aqui, tem um ditado que eu adoro. Inclusive, uma vez, eu fazendo umas redações para o Franciscato. O Franciscato foi um ídolo para mim, amigo do meu pai, meu amigo. Eu estive no grupo com ele, passei a ser sócio e até um pouco antes dele ir embora. A gente ainda mantinha muitos contatos. Gosto muito dessa história. Eu escrevia, de vez em quando, assim, os ditados. Demora muito tempo, demora muitos anos para alguém fazer sucesso do dia para a noite, né? E aí, de repente, você vê todo mundo já fazendo isso. E eu acho que, realmente, você, além de advogado, tem essa questão do sociólogo, que começou a perceber a sua identidade como uma pessoa que tem toda uma trajetória de humildade para chegar onde você chegou, dentro do direito, poderia ter sido na medicina, poderia ter sido em outra área, em outra área, tal, mas foi o direito. E o direito nos Estados Unidos, por exemplo, os grandes escritórios de advocacia, na Inglaterra, o pessoal tem uma visibilidade muito grande. No Brasil existe uma certa coisa, um sacrilégio você sair daquela coisa, né? A OAB, preocupada, a gente que estudou direito, e muita gente nessa área dentro da família tem uma noção. Mas eu acho que é muito importante, porque hoje você não vive sem o direito, porque o direito é uma coisa que existe na relação humana. Quando você monta no ônibus, você está fazendo um contrato de transporte, não percebe que existe aquilo, né? Quer dizer, essa questão do direito... O direito nos civilizou. Seria isso, né? O direito nos civilizou. Assim como a política. Sim. E você fala no programa, né? Quer dizer, a política é a única coisa que nos separa da barbárie. E quando você demoniza a política, como aconteceu no Brasil,
Eu escutei isso do próprio presidente Temer, né, no Café com Política, falou, olha, se a gente acabar com isso, acaba com tudo. Né? Não gostou dessa conversa, mas essa conversa que nós estamos tendo aqui tem um elo, tem uma ligação que tem um cara que nasceu para ser um embaixador em relações públicas, uma pessoa que é muito assim, agrega pessoas, e ele sempre fala, mas eu quero ver como é que vai ser aqui no podcast, porque aqui está assim, estamos batendo papo, não é? Naquele estúdio lá que dá aquele medinho, aquele friozinho da barriga, né, Maurício? Você que tem essa capacidade de aproximar pessoas, de brincar com a vida, porque ele é muito sério, mas ele é muito carismático e muito brincalhão, então ele leva a vida a sério brincando. Como é que é essa coisa do Nelson, que vocês se divertem muito os dois? É uma dupla que eu vou falar. Realmente agradeço a oportunidade de poder estar presente, aos telespectadores que com certeza estão assistindo ou irão assistir. É uma oportunidade única que me deixa muito feliz e orgulhoso de poder estar aqui com vocês. A amizade com o Nelson é uma amizade antiga, que todo mundo sabe, e eu acho que o que falta um pouquinho, talvez por isso que... Vou até fazer um corte aqui. E aqueles que têm ciúme dessa minha amizade com o Morucha, eu falei para ele, aqui é igual ao exército. É antiguidade, é posto. Agradeço. Tá dado o recado aí. Não pode ter ciúme do Morucha. Quero agradecer. Antiguidade é posto. Portaria que não se encontraria, né? Então eu vou aproveitar para agradecer o momento, essa elevação de patente que o Nelson deu aqui. É um anarquista, graças a Deus. Mas de coração eu falo para vocês. Eu vejo que a vida do Nelson uma vida corrida, ativa, de seriedade, de objetivo. Ele tem uma energia, uma vitalidade que me surpreende e passa a ser até um exemplo para mim. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar junto, eu tento quebrar um pouco essa rotina dele, de tanta seriedade, de tanta concentração. Então, na medida do possível, do ambiente que a gente está, onde a gente possa relaxar, brincar, vamos falar assim, levar a vida mais leve, a gente tenta passar esse momento para ele. Eu, particularmente, acho muito legal o seguinte, né? Eu sei que conheço o Maurício desde muitos anos, desde a infância, somos de Bauru e tudo mais, mas ele parece que nunca tem problema. A gente sabe que enfrenta, tem. Eu acho que não tem, não, viu? Eu acho que o problema para ele não existe, né? Mas então essa competência, acho que ele também nasceu com isso, né? Problemas todos nós temos, mas convivendo com o Nelson, eu passei a ter coragem para enfrentar e solucionar na medida do possível. Você não é a coragem do Nelson contagia as pessoas que podem conviver com a companhia dele e não deixa de ser motivacional. Problema a gente tem que resolver, tem que enfrentar. Felizmente, Deus me brindou com uma quantidade menor de problemas, com certeza. E diante disso, que eu posso é agradecer e tentar levar a vida da melhor maneira possível. Eu brinco sempre. Com alegria. Eu brinco sempre com você, mas eu sei que você trabalha e trabalhou muito, né? Mas eu falo, veja meus cabelos brancos. Mas a gente vai dar um jeito neles. Eu estou sem cabelo e vou dar um jeito. Mas vamos dar um jeito. Eu já fiz 65 anos. Parabéns. Mas eu tenho os cabelinhos Você é um adulto contemporâneo, porque o slogan agora é o seguinte, no meu tempo hoje é adulto contemporâneo, tem mais etarismo, vamos acabar com esse negócio. E a outra coisa é o seguinte, quer dizer, a gente brinca com o Maurício, ele não veio no mundo do trabalho, ele veio a diversão, mas não é você não trabalhar, é para você fazer a gente descontrair um pouco, porque os amigos têm uma... Como eu diria meu saudoso pai, brincadeira, mas vamos lembrar do meu pai querido. Ele falou que eu já era dessa maneira porque eu já nasci cansado. Você já nasceu cansado. Não, você nasceu eu já trabalhei muito, mas agora está na hora de eu poder admirar e aplaudir o trabalho de vocês. Que gostoso. Estou ficando velho, então eu tenho que relaxar um pouquinho. É igual ele, que nem eu fiz. Eu falei, adulto contemporâneo, viu, Nelson? Contemporâneo aqui. Bom, uma mensagem para nós, para Bauru, para quem está nos assistindo, essa conexão sua do Nelson, ele cada vez mais próximo da gente, porque nós estamos precisando de referência. Bauru cresceu muito, muito de repente, os meios de comunicação tradicionais passaram por grandes desafios, a pandemia foi uma desertificação da comunicação tradicional, eu sou um cara da área, viu? E a televisão nossa, no tanto que ela não é mais uma televisão, ela é multiplataformas, você entrega on demand ou ao vivo, que é onde você quer, mas há um crescimento muito grande de informação sem fonte de origem, que é muito perigoso, nas redes sociais, aqui, inclusive, Nelson, eu vejo que grandes meios de comunicação, eu como presidente de uma entidade representativa, a maior rede de jornais e portais jornalísticos do país, que é a PJ, é o seguinte, a gente cobra
das empresas, seriedade, cobra dos empresários, seriedade, cobra dos políticos, seriedade, mas eu quero, aqui na nossa TV, a gente vai fazer curadoria, e na rede Diário do Brasil, curadoria da publicidade, porque quando eu entro na casa de alguém, ou numa loja de alguém, ou numa clínica médica, eu tenho certeza que eu estou entrando num lugar sério, eu vou me certificar disso. E quando eu vejo um veículo que tem comunicação jornalística, seja ele na web, seja ele impresso, na televisão, no rádio, eu tenho uma marca lá, eu posso comprar daquela marca se aquela marca for verdadeira. E eu acho que cabe a gente fazer a curadoria disso. Até uma questão até do direito de responsabilização. A gente aqui vai começar a fazer tudo que a gente tem, a publicidade que a gente vai ter agora no mercado, ela vai ser checada para que a gente passe segurança. Então, eu acho que dentro desse processo, Nelson, é muito importante diferenciar o joio do trigo. Diferenciar, a gente vai com uma mensagem para você que está em casa, você que está nos assistindo aí no seu celular, que é o seguinte: você procure saber a origem das coisas, porque tudo que se vende hoje, muito não se entrega. E as grandes mentiras estão aí, porque a rede social virou esse território de todos os tipos de fake, né? Agora com deepfake, um monte de outras coisas que são mais graves ainda, com a inteligência artificial, daqui a pouco com a física quântica, essa questão está evoluindo. Mas é muito importante que a gente possa brincar, possa ser alegre, possa ser direito, possa fazer o nosso trabalho, mas o jornalismo, eu acho que tem esse compromisso. Então, eu estou contente de receber você, meu amigo de muitos e muitos anos, embora a gente ainda seja adulto contemporâneo, né, com o Nelson, que você aproximou de Bauru e de Bauru. E Bauru está precisando, porque cresceu muito, os meios de comunicação se desconectaram, e agora nós estamos buscando essa reconexão, e você está ajudando a gente a ter essa reconexão aqui, que eu acho que é muito importante. A gente vai mais para mais um intervalinho, fazer a etapa final, porque o Nelson e vocês agora vão dar uma palestra. Você vai dar uma palestra na nossa aí. Você vai interromper ou não? Não, pode falar. Posso falar? Eu quero você pedir para mim deixar a mensagem. A mensagem que eu digo, que eu deixo, Renato, eu acho assim, que uma correria do dia a dia, da vida que a gente está enfrentando nos dias de hoje, vamos dizer assim, eu acho que o que está faltando um pouquinho é de amor, de amizade, de relacionamento sincero, espontâneo e sem interesse. A minha amizade com o Nelson é antiga, é duradoura, acho que em virtude desse sentimento. Foi sempre um sentimento de amizade sincera, de amor verdadeiro, amor de homem por homem mesmo, como irmão, que a gente se trata com essa afinidade. É interessante eu comentar com vocês que isso daí sempre está presente nos nossos encontros. A forma de um se comunicar com o outro, talvez não sempre por palavras, mas pela forma de olhar, a gente já sente um no outro que nós estamos querendo transmitir. Então ele já sabe o que eu estou querendo, eu já sei do tempo dele. Isso daí eu acho que você constrói em cima, baseado de uma amizade realmente verdadeira. De valores, a nossa né? convivência não é frequente, não é sempre estamos juntos, mas quando a amizade é verdadeira, até me emociona falar Que bom isso. que você está se emocionando, eu gosto de ouvir isso. Quando a amizade é verdadeira e é sincera, e a afinidade é recíproca, eu acho que isso daí flui de forma natural. Então, eu acho que dou muito valor a isso, ao sentimento, à confiança, à amizade sincera. E eu acho que isso daí é um presente que Deus está me dando, que eu valorizo muito, e toda oportunidade que eu tiver, eu quero aproveitar intensamente tudo isso. Além de ser um aprendizado conviver com o Nelson, ser um aprendizado conviver com você, apesar da minha idade de 65 anos ser superior ao do Nelson, um pouco inferior à sua, mas eu ainda tenho muito que aprender. E eu sou humilde para poder aprender com vocês e levar esse aprendizado para a minha vida, para a vida ser um pouco mais alegre, mais feliz mesmo, vou dizer assim. Que eu espero contagiar as pessoas com a minha alegria, como eu sou contagiado por vocês. Obrigado pela oportunidade. Olha que gostoso. Palmas, né, Nelson? Fala pra ele. Te amo, meu irmão. Eu te amo. Isso é verdade. E não é de hoje, viu? Eu sou fã dele desde tenra idade. A gente percebe isso. Essa admiração, sensibilidade, esse sentimento é esse. Que bloco maravilhoso, viu? Histórico isso aqui, muito gostoso. Bom, a gente vai para o intervalo final agora.
volta aqui. Eu já vou sair. Quem que vem pra cá? Não, agora... Carlão? Carlão? Não, vem pra cá. Fica com a gente. Na hora que eu sair daqui, o Carlão tem que vir um pouquinho, porque o Carlão é meu irmão. Assim como você e o Nelson são amigos, o Maurício e você, a gente é amigo desde quando ele começou comprando aqui. E ele tem Bauru, hoje é uma das poucas lojas que existe no Brasil com essa qualificação. E ele é nato, ele é uma pessoa extraordinariamente afetiva e tem um carisma muito grande também. Ele é um vitorioso e fiz questão de tê-lo aqui conosco, que é seu amigo também, amigo de todos aqui. E é nosso irmãozão aqui, que sempre esteve ao nosso lado em todos os momentos. E a gente está sempre com ele. Mas vamos aqui falar um pouquinho, porque você chegou de surpresa, deu tudo certo. A gente marcou um dia, e eu tinha marcado um dia, entendi uma coisa e tal. E foi muito interessante, porque eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Eu acredito nas conspirações do universo e nas boas conspirações, né? Aquele dia que você esteve aqui para a gente fazer um primeiro ensaio, estava a Angélica Santini, que é uma outra pessoa maravilhosa, que é da Poloar aqui, professora de comunicação, foi de Coca-Cola, e a gente teve quase que uma comunhão. Hoje estamos tendo uma outra comunhão aqui, gostosa também. Sim. A Tássia, que é uma jovem empreendedora, é a loja dela, tem a espiritualidade dela, tem um grupo, né, filosófico, religioso que ela tem. Eu não entendi direito exatamente a denominação, mas a missão eu sei, que é distribuir amor, solidariedade, evolução espiritual e a palavra de Deus. Então, gostoso colocar uma jovem dessa geração com outro jovem também, né? Sim. E eu que sou adulto contemporâneo, o Amantini também. Sim. Né? E você vai nos ajudar, e sabe, a gente já fez um contrato de boca, agora o Morucha quer fazer a curadoria lá, né? O Marcos Lázaro, que vai ser nossa colaboradora também para a gente criar essa televisão com a cara da cidade, com a cara da região, e falar um pouquinho. Queria que você, já aqui nessa brincadeira, que vai ser entrevistada no nosso próximo podcast do Pod TV, conversasse um pouco com a gente aqui. O que você enxerga nessa surpresa de hoje, nesse acontecimento, sobre o seu ponto de vista do acaso, se a gente pode chamar de acaso, com o Nelson aqui. Sim. Bom, obrigada pela oportunidade, Renato, de estar sentado nessa mesa com o Nelson. Minha fé é muito grande e Deus é um Deus que surpreende. Quando que numa terça-feira qualquer eu estar sentada ao lado dele, tendo a oportunidade de entrevistá-lo. Então, obrigada a Deus por ter proporcionado isso. E prazer, viu, Nelson? Eu tô assim... Obrigado. Admirada. Um dos valores que eu priorizo muito numa pessoa é a verdade. E eu acredito muito naquele ditado que mentira tem perna curta. Né? E realmente mentira tem perna curta. E eu vi muita verdade no Nelson. Não é à toa que ele está esse sucesso e vai se tornar cada vez mais. Então, sua verdade é admirável. Esses seus valores, porque a gente falou muito sobre você ser, né, um grande empresário, mas tem tanto empresário que não tem admiração, né? Que é aquele empresário ganancioso que só tem dinheiro. Os próprios colaboradores deles não conseguem admirá-lo, né? E eu percebi, assim, que todo mundo te respeita. E esse é o caminho mais difícil, é você ser um mega empresário, mantendo a sua verdade, né? Os seus valores, os seus princípios, e ainda ter esse poder de aonde ir deixar uma inspiração. Né? Uma vez me perguntaram o que era o sucesso para mim. Né, Tás, né? Como você vê o sucesso? O que para você é o sucesso? E eu falei, olha, para mim sucesso é cumprir a missão na Terra, né? E dá para ver que o sucesso pro Nelson não é o dinheiro, é influenciar vidas, né? É criar essa oportunidade das pessoas acreditarem nelas mesmas, até por isso seu livro do Coragem, né? Quem não tem coragem não vai longe. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa sua verdade, né? Os seus valores e o quanto é desafiador, eu imagino, para você como um mega empresário, lidar com tantos outros empresários com valores tão diferentes dos seus e você nunca se deixou levar por ganância, por essas influências mesmo que com certeza você teve que enfrentar. Bom, obrigado pela muito boa a sua colocação. E é uma pergunta complexa, né? Porque o Renato falou que você é uma pessoa espiritual.
existem coisas que muitas vezes a gente não consegue explicar no natural. Por que o Nelson, por exemplo, não se perdeu? Eu tenho uma história muito peculiar, né? Muito peculiar, e hoje, graças a Deus, a muito trabalho, uma série de fatores, eu prosperei, né? E por que não perdeu a essência? Eu acho que essa questão aí é a essência, né? A verdade. E o que nesse caso, na minha percepção, é a verdade? É a realidade. Você vai ver que há algumas podcasts, há palestras minhas que eu falo sobre 2 princípios muito conhecidos, mas muito negligenciados para quem quer ter sucesso: humildade e soberba. Existe às vezes na minha percepção, as pessoas fazem muita firula para tentar explicar, e eu falei pro Renato um pouquinho antes da gente começar o nosso programa aqui, que eu simplifico tudo. O que é humildade? Humildade é verdade. Simples assim. O que é soberba? É um antagônico. É a mentira. Humildade é a verdade sobre si próprio. Esta é uma parte muito difícil. Você saber quem você é, o que você pode e o que você não pode. Você saber a verdade sobre o meio que te cerca, também é complexo. Não fazer uma leitura equivocada das circunstâncias. Então, esse é o princípio. A soberba já é um oposto. É a mentira sobre mim. Eu me enxergo diferente do que, na verdade, eu sou. Eu acho que sou mais. Mas também temos a soberba invertida. Eu acho que eu sou menos. Também. É uma mentira. Né? Porque as pessoas pensam que soberba só é se achar. Sim. Mas às vezes a pessoa não se acha grande coisa. Ela se acha muito ruim. E também não é muito ruim. Então, ou seja, ele tem uma visão equivocada de si próprio. E tem uma visão equivocada do meio. Eu olho, por exemplo, o Renato, olho para você, olho para ele, olho para os meus telespectadores, as pessoas que me acompanham, e eu os tenho por idiotas. Eu acho que eu vou conseguir enganá-los. Né? Isso é soberba. Pode até ter um ou outro estúpido, mas não são todos. E que você disse, a mentira tem pernas curtas. Então, esses princípios, eles de certa maneira, eles ficaram arraigados em mim. O princípio da humildade e da soberba. Sempre observando isso, sempre me policiando muito. Por isso que eu falei que com relação às minhas redes sociais, por que e vou falar até hoje, né, e Deus mantenha isso, né, nesse caminho, por que até hoje eu não ruí? Porque é verdade. Nada que você vê é mentira, né? Quem me conhece, quando eu venho aqui e tal, o Morucha é meu amigo do Nelson, eu passei muito tempo sem vir para Bauru, sem me voltar a me relacionar com as pessoas lá de trás que fizeram parte da minha história, e de repente eu volto, passado 30 anos, o cara que voltou é muito diferente daquele que o Morucha conheceu quando ele estava lá no começo? Acredito que não. Não teve uma surpresa, nossa, olha, é outro, né? Ele ficou rico, prosperou, se tornou uma pessoa conhecida, famosa e mudou. Ele não é mais aquele mesmo, né? Não, eu acredito que eu seja o mesmo, só mais experiente, porque o tempo, né, nos molda a ser pessoas mais experientes, com mais sabedoria, em razão do tempo que a gente tem de existência. Então eu procuro sempre manter esse equilíbrio, me policio muito, sabe, para não incorrer no erro da soberba. Porque a soberba precede a ruína. E há um ditado, eu gosto de filosofia, há um ditado em que os gregos antigos, né, na mitologia e na filosofia antiga, eles falavam, quando os deuses, né, no caso os gregos, eles acreditavam numa multiplicidade de deuses, eles falavam que quando os deuses queriam perder alguém, primeiro eles embriagavam com a soberba, e só depois derrubavam. O Salomão, que veio depois dos gregos, ele, na minha percepção, ele simplesmente sintetizou o raciocínio dos gregos. A soberba precede a ruína. Ok. Os gregos falavam que quando os deuses, observando lá do alto do Monte Olimpo, ou de sua posição, observando que algum humano, né, precisava ser derrubado, que ele já estava embriagado pela híbris, né, chama de híbris, eles primeiro aumentavam a dose para embriagar mais até a queda, porque a soberba precisa. Então eu procuro sempre me policiar muito nesse sentido,
Eu acho que um dos motivos de até hoje ainda despertar, chamar a atenção, tanto nas redes sociais, mas quanto em eventos, palestras, por onde eu passo, talvez seja realmente nessa linha a verdade, né? A humildade, nesse sentido. Incrível. Aí eu tenho mais uma pergunta. Como você, sendo um líder, né, na sua empresa e numa posição tão superior às pessoas, como você consegue manter essa humildade e tendo o respeito de todo mundo? Porque tem muita gente que confunde, né? Dependendo da posição, aí a pessoa confunde a humildade com deixar, né, não ter aquela... Respeito. Isso. Como você consegue se manter humilde e ao mesmo tempo manter as pessoas assim, te respeitando? Também é uma pergunta muito bem, que é até complexa de se responder, mas eu acredito que a postura existe uma máxima de Napoleão Bonaparte que diz que palavras convencem, exemplos arrastam. De certa maneira, eu já tenho uma história, né? Sempre foi assim? Não. Eu tive muitos problemas no meu início da minha carreira. Eu tive muitas rebeliões internas dentro do escritório, porque na época nós éramos todos jovens. Eu e as pessoas que estavam, imagina, eu começo a prosperar com 25, 26 anos. Não. Com 30 anos, como eu já disse aqui, eu já estava trocando meu primeiro avião no segundo. E estava trabalhando com pessoas mais ou menos da mesma idade que eu, que também vieram comigo e muitos também prosperaram, de certa maneira, junto ali comigo. Em algum momento, a minha autoridade foi desafiada, né? Houve pessoas que desafiaram minha autoridade, houve pessoas que não acreditaram em mim, achavam que... Posso falar? Eu também consigo fazer. Se o Nelson faz, né? Se o Nelson, que é assim, aí nessa linha tua, como diria, a pessoa subestimando, confundindo a humildade, que é a verdade, confundindo com fraqueza. Porque aí é importante a gente entender bem, voltar no conceito filosófico do que é humildade. Humildade é só verdade. E a verdade, ela não é necessariamente fraqueza. Isso é um erro, entendeu? Isso é um erro muito grande. E você saber quem você é, por exemplo, o que eu disse, eu administrei rebeliões, eu engoli sapo, lagartos e crocodilos, sapos, lagartos e crocodilos, e eu ainda costumo brincar que antes de engolir os bichinhos, engolia a lagoa, para os bichinhos terem onde nadar, mas necessariamente não quer dizer que eu fiquei com eles no meu estômago. Quando eu tive a oportunidade, eu os vomitei. E isso feito de maneira estratégica, porque aí entra a estratégia, a inteligência, o ser um jogador de xadrez, né? O jogador de xadrez, ele observa o tabuleiro, né? E sabe que peça que move, quando move, muitas vezes sabe até que peça entregar para alcançar o seu objetivo. Então eu procurei sempre fazer esse jogo, né? Do xadrez da vida, vou usar essa expressão. E no início, e talvez até hoje, em algum momento, alguém confunda a humildade com fraqueza. E humildade não é fraqueza. A verdade não é uma fraqueza. As pessoas acham que ser humilde é pensar menos de si. Só que quem pensa menos de si... volta a ser soberba, a invertida. É a visão equivocada de si próprio. Porque quem... precisa de coragem para alcançar grandes lugares. E se eu sou muito humilde na visão da soberba invertida, eu não vou alcançar, eu não vou ter coragem, não vou nem ser ousado. Assim, é engraçado que tem coisas que são óbvias, mas as pessoas relutam, talvez até por soberba não queiram enxergar, né? O que estava escrito no portal de Delfos, na Grécia Antiga? Gosta de filosofia? Conhece a ti mesmo. O que estava escrito lá. Mas nada mais? Não. No portal só tinha isso. Conheça-te a ti mesmo. Isso é forte. E existe uma legal que eu vi e está nas redes sociais, né? A Fernanda Montenegro recitando Nelson Rodrigues, o meu xará, que o meu nome é Nelson Williams Fratoni Rodrigues, o meu xará Nelson Rodrigues. Procurei ser o máximo possível de mim mesmo.
Perfeito. É tão lindo isso, procurei ser o É verdade. máximo possível de mim mesmo. Ele não se comparou com outros, ele procurou sim conhecer a si próprio para poder ser o máximo possível de si próprio. Então é tão lindo e tal. Então são coisas que estão aí à disposição de todos, né? O Conhece a Ti Mesmo está no portão de Delfos, estava, né? Hoje não mais, mas estava no portão de Delfos há milhares de anos atrás. As pessoas negligenciam, entendeu? É aquela história na Bíblia, né, aquela passagem de Jesus lavar o pé dos discípulos. As pessoas acham que o ato do lavar o pé que demonstra humildade. E agora com esse nosso bate-papo aqui me veio. Ele sabia a verdade dele. Então ele lavou o pé não para mostrar o ato, é porque ele sabia quem ele era. Ele não tinha problema com isso. Ele não tinha Não ia, problema. não ia ser menos Jesus. Ia ser menos. Né? Então isso é humildade, não é o ato de lavar o pé, é saber quem eu sou a ponto de aceitar fazer o que, né, muitos acham que uma pessoa numa posição grande Não deveria fazer. deveria fazer, né? Tenho mais uma pergunta, pode? Pode. Aqui pode TV, pode perguntar. Bom, eu tô até fazendo teologia agora. Eu sou empresária, pequenininha, perto. Mas olha, tem umas delícias na empresa dela. Hein? Mas eu amo a mente do empresário, porque o empresário tem que ser ousado, tem que ser corajoso, tem que se automotivar, tem que saber ser líder. Então, assim, muitas coisas. Eu amo ser empresária também. Vou chegar um dia, né, com calma. Já tá indo. Tô fazendo teologia e eu vejo assim, né, o poder da fé na vida do empresário. Né? Seu livro está até ali sobre coragem. Não tem como a pessoa ter coragem sem ter fé. Nem que ela acredite em alguma coisa. Porque fé é acreditar. Até acreditar que não acredita é uma maneira de acreditar. Então, qual que é a sua fé para você despertar tanta essa coragem em você e que te fez chegar onde você está? Aí volta aquela no nosso início da nossa conversa. Tem coisas que a gente não consegue se explicar, né? É muito comum também, eu vou aqui dar uma volta para te responder ao teu questionamento. As pessoas falam assim, Nelson, você imaginava chegar aonde você se encontra hoje? Nem por sonho. É diferente de você falar, eu queria ser uma pessoa próspera, mas quem não quer? Quem não quer ser próspero? Quem não quer ser abençoado? Quem não quer ter bênçãos materiais, bênçãos pessoais, bênçãos espirituais? Todo mundo quer ter. É uma coisa inundante. E como que é alcançar? Aí volta a natureza, né? Você ter uma natureza que ela não se explica. Você procura se policiar. Eu procuro me policiar em muitas coisas, que é o que eu acho que depende de mim. Existem coisas que dependem da gente, de você escolher e tal. E aí você vai entrar numa questão, se nós formos, eu não sou religioso, mas se você entrar, você vai daqui a pouco parar você tem livre-arbítrio, você tem certeza que você tem livre-arbítrio? Você tem certeza o que você vê como predestinação? Porque existem coisas que dependem de nós. Sim. E existem coisas que não dependem de nós. E eu procuro tudo que depende, eu procuro fazer. Eu procuro sempre fazer o que depende de mim. E existem coisas que eu faço que às vezes não deram certo. Como que eu lido com o que não deu certo? Eu queria, me esforcei e não deu certo. Como que eu lido com isso? Eu aceito. No seguinte sentido, eu fiz tudo que eu deveria ter feito. Não tinha como fazer mais. Então eu tenho aquela sensação de dever cumprido. Existe, de novo, aí voltando, ela fazendo teologia e eu aqui buscando a mitologia grega, né? Tá tudo bem, a gente vai... A conversa está altamente... Existe uma citação que diz assim, a batalha pertence a nós, a vitória aos deuses. A batalha cabe a nós. Os gregos tinham isso, eles usavam muito isso no campo de batalha para os homens. E na Bíblia... Que era a linha o quê? Faça o máximo possível. Vai dar certo? Não vai depender de nós. Ou seja, se você tirar os deuses e trazer para hoje, para a doutrina cristã, você vai falar assim, a batalha depende de nós e a vitória depende de Deus. Sim. Então, você entrega para Deus. Agora, você tem que ter a sensação de eu fiz tudo que deveria ter sido feito. Que é o que eu faço. Eu procuro todo dia fazer tudo que deu certo. Eu confesso para você, foi Deus.
Porque eu fiz a minha parte. Poderia ter dado errado também. Então, falar que tudo que eu fiz, eu sou genial, eu fiz calculado. Não fiz, não. Fiz, não. Às vezes falam para mim assim, planejamento de longo prazo. Eu falo, depende, o que é longo prazo? Para mim, 3 meses é longuíssimo prazo. Né? Tanto é que eu brinco quando as pessoas conversam comigo, principalmente os amigos, às vezes estão numa resenha, a pessoa pergunta para mim assim, o que você está querendo comprar agora, hein? Eu falei, tô com uma vontade de comprar tal coisa. Eu falo, louco, velho. Eu falei, não, mas não é agora, não. Ela falou, bom. Eu falei, daqui uns 2, 3 meses. Louco, agora não, não precisa ser agora. Calma, eu tô planejando, é futuro, não é? Então, por que eu falo isso de 3 meses? Porque a vida é muito incerta. Sim. Entendeu? Fazer planos de muito longo prazo é complexo. Né? Tem coisas que dá, né? Você vai, eu quero me aposentar com, sei lá, 75, 80 anos, 90. Tudo bem, dá uma ideia. Mas nos negócios, você que está empreendendo e tal, a gente tem que trabalhar meio na cabeça, meio curto prazo. Por quê? Porque as coisas são incertas. O Brasil... Tem muito manual também. Não dá, mas não dá para seguir o manual. No Brasil, o Brasil é instável. Há uma instabilidade política, econômica, né? O juro vai lá em cima, o dólar vai lá em cima, de repente os Estados Unidos tomam uma medida lá, já desestabiliza as coisas, aquilo que hoje parecia certo, amanhã é duvidosa. Então, é complexo. Acho que você falou fé, você ter fé, essa percepção de eu faço tudo que deve ser feito, procurei ser o máximo possível de mim mesmo, busquei em mim, né, a superação, hoje melhor que ontem, menos do que amanhã, e vamos trabalhando isso. As pessoas hoje, o fato de, voltando ao seu questionamento hoje é muito mais fácil as pessoas me respeitarem e me seguirem. Porque eu sou um referencial, as coisas hoje deram certo. Foi sempre assim? Não, no início, como eu disse, foi uma guerra. Eu me lembro que eu usava muita referência de que nossos homens, as nossas mulheres da estrutura do nosso escritório eram leões, leoas, usava a imagem, né, do rei da selva, no caso a rainha da selva, né, e tal. Um dia me perguntaram assim, e a hora que esses leões quiserem te comer, quiserem tomar o seu lugar? Porque no reino animal, chega em determinado momento o leão, que é o líder, ele é derrotado, ele destituído. E alguém me questionou isso, assim, a hora que esses leões que você cria, que você está criando, esses leões, as leoas que você está criando, quiserem te tirar, não sei o quê, a linha jacta é essa, a sorte está lançada, vamos ver o que acontece. E o tempo foi passando, houve muitas tentativas, né? Mas graças a Deus, às circunstâncias, ao meu trabalho, à minha dedicação, cá estou ainda. E espero permanecer por muito tempo. Vivendo, aprendendo, compartilhando. Eu acho que a vida não tem manual, mas a gente tem um negócio chamado autorresponsabilidade. Sim. Que assumir as coisas que você faz. Quando a gente não compreende, tem um tempo também para que a gente entenda o que a gente acertou, o que a gente errou. Acho muito importante essa conversa, inclusive, com 2 gerações diferentes, com dois pensamentos, que enriquece muito, é justamente o seguinte: o que eu estou achando que a gente está precisando mais é conversar, que a gente está precisando mais é pensar e às vezes, questionar. Né? Também é importante para concluir, às vezes a gente tem que dar graças a Deus e nem todos os sonhos nossos serem realizados. É verdade. Ainda bem que não tive sucesso em tudo que quis. Então, a vida também é a questão do sucesso, que você falou. Para mim, sucesso, quando me perguntam, o que é sucesso? Simples. Sucesso é alcançar o objetivo proposto. Legal, você tem um propósito, quero fazer teologia, concluir teologia, isso é um sucesso, eu vou ser um sucesso. Eu quero montar um negócio, ser bem sucedido, fui bem sucedido, sucesso. Agora, também existe um mundo de coisas em todos nós, até aqueles que têm aparente sucesso, que não são sucesso. Todos os dias eu tenho frustrações. Sim. Todos os dias tem coisas que eu desejei, que eu quis, que fosse, do jeito que fosse, não foram. E graças a Deus que não foram, né? Faz parte. Então, o Nelson só tem sucesso. Não é. Eu tenho também fracassos. Tem muitas coisas que eu desejo que não alcanço. Faz parte. O sucesso é você analisar o que não deu certo e falar, tudo bem, vamos pro coração, e já põe novos planos. Eu te falei, aceitar. E sempre na linha. Fiz o que deveria ter sido feito. Não deixar se derrotar, né? Dei o meu melhor, né? Dei o meu melhor. Dei o meu melhor e que deveria lavar o coração. ter sido feito. Não deu certo?
A batalha pertence a nós, a vitória a Deus. Eu acho que diminui, inclusive, o grau de ansiedade. Concorda, né? Bom, estamos no horário, você tem a palestra. Não, eu quero bater papo aqui. Carol, você vai no privado. Então vamos deixar, vamos fazer um bate-papo rápido ali. Mas eu quero mostrar o Carnão para todo mundo na hora que a gente sair aqui, porque o Carnão é super conhecido. Nelson, alguma colocação final aqui? Mais uma vez, gratidão. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom estar aqui. É isso aí, gente. Amém. Muito obrigado. Então, Obrigado, fica com a gente e daqui um tempinho a gente vai estar anunciando também o programa Inspirações, líderes, empreendedores, negócios e sem falsa modéstia. Um programa mais inovador, mais gostoso, mais suave na nave e também referencial no todo o Centro Paulista, que eu espero depois poder multiplicar Brasil afora pela Diário do Brasil TV, a TV feita por gente que gosta de você.